Desde menino, Davi vivia longe dos holofotes. Enquanto seus irmãos fortes e guerreiros eram admirados, ele era o caçula, o responsável por cuidar das ovelhas do pai, Jessé. Nos campos silenciosos de Belém, aprendeu a lidar com a solidão, mas também a ouvir a voz de Deus. Enquanto o mundo o via como um simples pastor, o céu já o enxergava como um rei em formação. Foi ali, entre o som do vento e o balido das ovelhas, que Davi começou a construir sua coragem. Quando feras selvagens atacavam o rebanho, ele não fugia. Lutava com as próprias mãos. Matou um leão, enfrentou um urso e descobriu que a fé podia ser mais afiada que qualquer espada. Cada vitória escondida se tornava uma lição. Davi entendia. O mesmo Deus que o livrava nas montanhas também o sustentaria diante de qualquer inimigo. A música era sua companheira. Com a harpa, cantava salmos que tocavam os céus e acalmavam sua alma. Um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel. Todos esperavam que fosse um dos irmãos mais velhos, mas Samuel ouviu a voz divina dizer: "O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração." E então, diante do olhar surpreso da família, o pequeno pastor foi ungido rei. O óleo escorreu pela cabeça de Davi, e naquele instante, o destino de um menino se entrelaçou com o plano eterno de Deus. Mas a jornada estava só começando. Enquanto todos voltavam à rotina, Davi ainda carregava a mesma roupa simples e o mesmo cajado. O trono parecia distante, mas ele sabia. Quando Deus promete, o tempo não apaga, apenas prepara. E foi assim, com fé e humildade, que o garoto de Belém começou sua caminhada rumo à história. Enquanto o sol nascia sobre os campos de Belém, Davi ainda vivia como um simples pastor. Mas dentro dele, algo queimava. A certeza de que havia sido escolhido para algo maior. Em cada amanhecer, ele treinava sem perceber. Girava a funda, lançava pedras, protegia suas ovelhas. Ele não buscava glória, apenas fazia o que era certo. E é assim que os verdadeiros heróis são moldados, em silêncio, longe dos aplausos. Certo dia, seu pai, Jessé, o chamou e disse: "Leve pão e queijo aos seus irmãos no campo de batalha." Parecia uma tarefa simples, mas era o passo que o levaria ao destino. Quando Davi chegou ao acampamento, encontrou um exército paralisado pelo medo. Um gigante chamado Golias desafiava Israel há dias, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi olhou e não viu um monstro invencível, viu apenas alguém que ousava zombar do Deus vivo. O jovem pastor se apresentou ao rei Saul e pediu para lutar. Saul riu, achou impossível, mas Davi respondeu com firmeza: "O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso me livrará desse filisteu." Rejeitou a armadura, pegou 5 pedras lisas do riacho e avançou. Diante do gigante, Davi não tremia. Suas mãos firmes seguraram a funda. O coração batia em fé. "Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos." A pedra cortou o vento. O impacto ecoou como trovão. Golias caiu. Um silêncio tomou conta do vale. O improvável havia vencido. Naquele instante, Davi não só derrotou um inimigo, provou a todo Israel que a fé é a maior força que um homem pode ter. De pastor a herói nacional, ele se tornou o símbolo do que Deus pode fazer através de quem acredita, mesmo quando o mundo duvida. Depois da vitória sobre Golias, o nome de Davi se espalhou por todo Israel. O povo o aclamava, as mulheres cantavam: "Saul matou 1000, mas Davi 10.000." E essas palavras, que pareciam elogio, se tornaram uma semente de inveja no coração do rei Saul. Davi, agora um herói, foi levado ao palácio. Tocava a harpa para acalmar o espírito perturbado do rei, sem imaginar que aquele mesmo homem passaria a vê-lo como ameaça. Mesmo assim, Davi servia com humildade. Ganhou a amizade de Jonatas, o príncipe herdeiro, que o amava como um irmão. Enquanto Saul o via com ódio, Jonatas via em Davi o propósito de Deus.
A lealdade entre os dois se tornou uma das mais belas histórias de amizade da Bíblia. Davi vencia batalhas, liderava soldados e conquistava o coração do povo, mas por trás da glória crescia a sombra da perseguição. Tomado pelo ciúme, Saul tentou matar Davi. Lançou-lhe lanças, armou emboscadas, mas o jovem escapava sempre com a ajuda divina. Davi fugiu para o deserto, passou fome, viveu em cavernas e mesmo assim não levantou a mão contra o rei. Teve chances de se vingar, mas preferiu esperar o tempo de Deus. Era ali, na dor e na solidão, que o Senhor o preparava para reinar não apenas sobre um trono, mas sobre corações. E foi assim, de fugas em fugas, que Davi aprendeu o verdadeiro sentido da liderança: governar primeiro sobre si mesmo, antes de governar sobre outros. O pastor se tornava rei não pela força, mas pela fé, pela paciência e por nunca perder o foco do propósito. O trono estava próximo, mas o caráter ainda estava sendo lapidado. O tempo passou e a guerra consumia Israel. Saul, dominado pela inveja e afastado da presença de Deus, perdeu o rumo. Em uma batalha contra os filisteus, o rei caiu sobre sua própria espada. A notícia se espalhou e Davi chorou amargamente. Não comemorou a morte de quem o perseguia, mas lamentou a perda de um ungido do Senhor. A grandeza de Davi não estava apenas em suas vitórias, mas em sua capacidade de perdoar. Mesmo ferido, seu coração permanecia leal a Deus. Com Saul morto, Israel ficou sem líder. Então o povo clamou por Davi. Ele foi ungido rei em Hebrom e, mais tarde, estabeleceu seu trono em Jerusalém, a cidade santa. Aquele jovem pastor, que um dia vigiava ovelhas entre colinas, agora guiava uma nação inteira. Seu reinado trouxe paz, força e prosperidade. Sob seu comando, Israel se tornou poderoso. Davi dançava diante da Arca da Aliança, celebrando a presença de Deus com alegria verdadeira. Mas mesmo os grandes heróis têm falhas. Davi, em um momento de fraqueza, cometeu um grave pecado com Batseba. Tentou esconder, mas Deus revelou. O profeta Natã o confrontou, e o rei, quebrado pelo arrependimento, clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Ele entendeu que ser rei não significava ser perfeito, e sim depender completamente da graça divina. A dor o transformou, e dali nasceu um homem mais sábio e mais humilde. No fim de sua vida, Davi deixou um legado eterno, um trono estabelecido, um povo fortalecido e uma promessa divina. De sua descendência nasceria o Messias, o Salvador do mundo. A história do menino pastor se tornou símbolo de fé, coragem e redenção. Davi nos lembra que não importa onde você comece, se o seu coração for sincero diante de Deus, Ele pode te levar muito além do que você imagina. Nos últimos anos de sua vida, Davi já não empunhava espadas, mas suas palavras ainda guerreavam dentro do coração dos homens. O rei que um dia enfrentou gigantes agora lutava contra o peso do tempo. Mesmo assim, nunca deixou de louvar. Sentado no trono de Jerusalém, ele olhava para o passado e via que, em cada batalha, Deus havia sido o verdadeiro herói. Davi sabia que seu reinado terminaria, mas o propósito divino continuaria vivo através de sua linhagem. Antes de morrer, ele passou o trono para Salomão, instruindo-o a governar com sabedoria e temor ao Senhor. Davi compreendeu que o maior legado que um rei pode deixar não é o ouro, nem as vitórias. É a fé. E assim, suas últimas palavras ecoaram como uma canção de entrega. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Ele partiu em paz, deixando para trás um reinado marcado por glória, arrependimento e graça. Mas a história de Davi não terminou em sua morte. Séculos depois, das raízes de sua linhagem, nasceu aquele que cumpriria a promessa feita por Deus: Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Rei dos Reis. A profecia se cumpriu. O pastor que se tornou rei apontava para o Rei eterno que se tornaria o pastor das almas.
O ciclo se fechava, revelando que cada detalhe da vida de Davi foi parte do plano perfeito de redenção. E assim, o menino esquecido de Belém se tornou símbolo eterno de fé e esperança. Sua história atravessou gerações e continua viva até hoje, lembrando que Deus não escolhe os mais fortes, mas os mais dispostos. Que a coragem de Davi e a fidelidade de seu coração nos inspirem a enfrentar nossos gigantes e a nunca duvidar. Quando Deus escreve a história, o impossível deixa de ser limite e se torna testemunho.